E aí galera, tudo bem? Estamos iniciando mais um semestre. Vamos iniciar hoje as nossas aulas de matemática e espero que vocês estejam todos bem e que estejam dispostos a enfrentar mais esse desafio para a gente concluir esse semestre, mesmo que de forma remota, enfrentando os desafios que venham a aparecer, ok? Então, a gente vai iniciar hoje, estudar o capítulo 4 do livro didático de vocês, que trata da estatística. A estatística, acredito que vocês já têm algum conhecimento a respeito dela. É uma área que está muito ligada ao nosso dia a dia. Para quem assiste telejornais, é muito comum ver lá a exposição de dados estatísticos, seja quando se apresentam os resultados de uma pesquisa, seja quando se trata de previsão do tempo. Tudo isso leva em consideração a estatística, são dados trabalhados estatisticamente. Então, vocês estão tendo contato com eles diariamente, certo? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar no censo, né? Censo demográfico, que é realizado no nosso país a cada 10 anos, que busca conhecer a população do país, quer saber a quantidade total de habitantes e as principais características desses habitantes, como renda, como a localidade onde eles moram, se é zona rural ou se é interior, dentre outros dados, certo? Inclusive esse ano deveria ter censo demográfico e por conta dessa pandemia teve que ser adiado. Então, ele é realizado a cada 10 anos, desde que não ocorra algum problema que faça com que ele seja adiado, como já tinha ocorrido uma vez, não me recordo em qual ano, e ocorreu agora novamente com esse problema da pandemia, certo? Inclusive, essa pandemia está levando muito em consideração dados estatísticos, os governantes, para tomarem as decisões de isolamento social ou de flexibilização. Eles possuem uma equipe que analisa esses dados estatísticos, que mostram as tendências de crescimento da curva de contágio, ou decrescimento da mesma, ou estabilização. Então, tudo isso é trabalhado pela estatística, certo? Para conhecer a estatística, a gente tem que conhecer algumas definições de dados dela, de características da estatística, que são necessárias para se realizar, por exemplo, uma pesquisa. Primeiro, que se eu vou realizar uma pesquisa, eu tenho que definir onde vai ser essa pesquisa e o que eu quero conhecer com essa pesquisa, as características que eu quero conhecer de um grupo de pessoas ou de um grupo de objetos, certo? Então, quando eu vou realizar essa pesquisa, eu tenho que definir o local onde é que vai ser feita essa pesquisa. Por exemplo, se eu quero conhecer o perfil dos alunos da Escola Maria José Coutinho, seja relacionado à idade, ou a sexo, ou a gosto musical, ou gosto pelas disciplinas, vou ter que fazer essa pesquisa com os alunos da Escola Maria José Coutinho, não é isso? Então, esses alunos da Escola Maria José Coutinho vão representar o quê? A minha população. Essa população, ou como também é conhecido, o universo estatístico, é formada por os elementos do conjunto, de um conjunto, né, que tem as mesmas características, ou pelo menos uma característica comum, que são alvo de determinada pesquisa estatística. Então, a característica comum que eu teria dos alunos seria o quê? Que eles estudam na mesma escola. E eu fosse fazer uma pesquisa, eu teria que buscar conhecer alguma característica desses alunos, ok? Um exemplo aí de população são, por exemplo, os eleitores de um município. Quando eu realizo uma pesquisa de intenção de voto, todos os eleitores do município compõem a minha população, ou o meu universo estatístico, seja de um município, seja de um estado ou de um país. Os membros de uma mesma equipe também, seja uma equipe de esportes como futebol, handebol, vôlei ou outro qualquer, os alunos de uma escola, ou um conjunto de objetos, tudo isso representam exemplos de população. Porém, há certos casos que é impossível eu entrevistar todos os elementos da minha população, certo? Eu só vou poder entrevistar todos os elementos da minha população se essa população for muito pequena. Mas se ela for uma população grande, por exemplo, os eleitores de um município, considerando o nosso município, deve ter em torno de 17 mil eleitores aptos, é impossível fazer uma entrevista consultando todos esses eleitores para saber a intenção de votos deles. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que
pegar apenas um subconjunto dessa população, apenas uma parte dela que represente o mais fiel possível todo o restante. Então são definidos critérios para escolher essa amostra, e essa amostra é conhecida como amostra estatística, que é um subconjunto de determinada população, ou seja, apenas uma parte da população. Só que esse subconjunto tem que representar da melhor maneira possível a minha população como um todo. Então, tenho que definir critérios para escolher essa amostra estatística. Por exemplo, se a minha população é formada em sua grande maioria por mulheres, então a minha amostra estatística vai ter que ter uma grande maioria de mulheres. Se eu tenho certo percentual de mulheres que estão entre 20 e 30 anos, então dentro da minha amostra estatística eu vou ter que ter certo percentual proporcionalmente também dentro dessa faixa etária. Então esses critérios tem que levar em consideração faixa etária, tem que levar em consideração condição de vida dessas pessoas. Então, para definir essa amostra estatística, eu tenho que definir esses critérios para que ela represente o mais fielmente possível. Por exemplo, quando se divulga o resultado de uma pesquisa de intenção de voto, se for para presidente, por exemplo, não tem sempre a margem de erro, geralmente é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa margem de erro existe porque eu não estou pesquisando a população como um todo, estou pesquisando apenas uma amostra, certo? Então, representando graficamente aqui, se eu tivesse esse círculo verde representando a minha população, então todas as pessoas que fazem parte da população vão estar aqui dentro. Pessoas ou objetos, que pesquisas não podem ser necessariamente com pessoas. Eu posso estar pesquisando também certas características de objetos. Então, esse círculo como um todo é a minha população e a minha amostra estatística seria um subconjunto que está aqui dentro da minha população, só que menor, pegando apenas uma parte para representar o todo, ok? E ao realizar uma pesquisa estatística, ao consultar uma população ou uma amostra, eu vou estar querendo identificar alguma característica, não vou? Essas características nós podemos chamar de variáveis estatísticas. O que seriam essas variáveis estatísticas? É a característica que eu estou estudando, pesquisando de uma determinada população, certo? Então, todas as características que eu estudo de uma população que eu pesquiso, eu chamo elas de variáveis, certo? Um exemplo disso é que vocês, na nossa escola, como tem o NTPPS, vocês realizaram pesquisas na primeira e segunda série. Tenho certeza que vocês tiveram que definir população. Quando não dava para entrevistar todo mundo, vocês pegaram apenas uma amostra e dentre essa amostra que vocês pesquisaram, vocês estavam procurando alguma característica que eram as variáveis. Essas variáveis podem ser consideradas de duas maneiras, classificadas em duas maneiras diferentes. Elas podem ser quantitativas, que é quando eu estou trabalhando com quantidade. Por exemplo, se eu estiver pesquisando a idade dos alunos, idade é quantidade, não é isso? Está representando em números, então isso é quantitativo, é uma variável quantitativa. Lembrem-se sempre, variável quantitativa, meu resultado da pesquisa vai ser em números. Se eu vou estar pesquisando idade, vou estar pesquisando peso, algo que tenha como resposta um número, ok? Já se eu estiver pesquisando uma qualidade dessas pessoas, eu vou estar buscando conhecer uma variável qualitativa, ok? Quando eu estou pesquisando, por exemplo, o sexo do indivíduo ou o grau de instrução, se ele tem nível médio, nível superior, só nível fundamental. Então, isso representa uma variável qualitativa porque eu estou pesquisando uma qualidade, ok? E essas duas ainda, quantitativa e qualitativa, se subdividem em duas cada também. Vamos ver aqui a quantitativa. Ela pode ser discreta ou ela pode ser contínua. O que seria uma variável quantitativa discreta? É aquela que o meu resultado vai representar geralmente números inteiros. Por exemplo, se eu estiver pesquisando o número de clientes de um restaurante, eu posso ter 10 clientes e meio? Não, ou vou ter 10 ou vou ter 11. Então, isso é uma variável quantitativa discreta. Então, a discreta vai me representar sempre ou quase sempre números inteiros, ok?
E ela pode ser considerada também variável quantitativa contínua. O que seria uma variável quantitativa contínua? Geralmente, meu resultado é apresentado em um intervalo real, ou seja, posso obter resultados com vírgula. Por exemplo, se eu estou pesquisando o peso de um grupo de jovens, esse peso pode ser apresentado não necessariamente em números inteiros. Posso ter pessoas com 70 quilos, com 75,5, posso ter pessoas com 80,5 quilos. Então, essa variável contínua vai me representar sempre em resultados com números com vírgula, certo? Um intervalo real, números reais. Então, recapitulando, para não ficar dúvida, variável quantitativa discreta. Meu resultado é em números inteiros. Posso estar pesquisando número de pessoas, posso estar pesquisando diversas outras características que me representem números inteiros. Número de alunos matriculados em uma escola, por exemplo, eu não posso ter 100,5 alunos. Eu vou ter 100, eu vou ter 101, ok? Já a quantitativa contínua, ela vai me representar um número quebrado. Se eu considerar peso, 72,5 kg, 72,6 kg, 75 kg, 75,1. Então, a quantitativa contínua vai me apresentar sempre números reais, em intervalos reais, números quebrados com vírgula, ok? A qualitativa pode se subdividir em duas também, pessoal. Pode ser a qualitativa ordinal. Ordinal me lembra o quê? Ordem, não é isso? Se me lembra ordem, então é quando eu estou pesquisando características que eu posso ordenar. Mesmo sem ser números, eu posso colocar essa variável qualitativa ordinal em ordem. Por exemplo, se eu estou pesquisando o grau de instrução de um grupo de pessoas, eu não posso ordenar pessoas com ensino fundamental, pessoas com ensino médio, pessoas com ensino superior. Não está em ordem isso? Então isso seria uma variável qualitativa ordinal. É aquilo que eu posso colocar em ordem, certo? Já a outra característica da qualitativa é a nominal. É aquela variável que eu não posso colocar em ordem. Ela não é numérica, nem tampouco pode ser ordenada. Então, quando eu estou pesquisando, por exemplo, a cor do cabelo de um grupo de jovens, eu posso colocar isso em ordem? Não, né? Não vai fazer sentido. Tanto faz eu dizer que é castanho, preto, branco, loiro, ou o contrário, louro, preto, branco, castanho. Então, a ordem não importa. Então, quando a ordem não importa, eu estou tendo uma variável qualitativa nominal. Quando eu posso colocar em ordem, eu estou tendo uma variável quantitativa ordinal. Beleza, pessoal? Espero que tenha dado para explicar de forma compreensível para vocês as definições de população e amostra. População é o todo, amostra é só uma parte da população, aquilo que eu posso pesquisar quando a população é muito grande. E as variáveis também, que são divididas em quantitativa e qualitativa, podem ser divididas ainda a quantitativa em discreta e contínua e a qualitativa em ordinal e nominal. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e a atividade vai estar postada lá no Google Sala de Aula. Valeu, abraço e até a próxima aula.